Estudo sobre Adolf Hitler. Então, nós estudado aqui no dossiê sobre Adolf Hitler e um dos seus mentores, Karl Haushofer, seria o mentor e Adolf Hitler seria o braço manipulador das ideias de uma nova ordem mundial. Não é de hoje, né, irmãos? Nova ordem mundial não é de hoje. Todos os séculos tiveram mentores e pessoas preparadas para ser o grande ditador mundial. Mas nós sabemos o que o detém, né? Para que o seu próprio tempo seja manifesto. O novo líder mundial não tem jeito, ele vai aparecer. Isso aí não tem jeito. Não tem jeito, ele vai aparecer. Para que se cumpra, né? Para que se cumpra as escrituras. E todos venham saber da veracidade das escrituras. Eu tenho essa revista aqui desde 10/11 de 2011. Comprei em 2011. E hoje me veio o despertamento, né? Estudando sobre nova ordem mundial. E a vontade de lê-la novamente. E como tinha muitos anos que eu não a lia, deixei bem guardada. Agora nas primeiras páginas, páginas 10, encontro um relato sobre a nova ordem mundial. O Adolf Hitler, ele era um excelente soldado, queria ser pintor e tal. Seu pai adotivo queria que ele não fosse pintor. E após a morte do seu pai e da sua mãe, ele se mudou para Viena, depois para Munique, se sustentou com algumas pinturas e se alistou um pouco depois. Se alistou, o cargo mais alto que ele tinha conseguido era de cabo. Mas como ele era um camarada terrível, aqui ó, procurando um culpado. Ainda no Exército, fez cursos de pensamento nacional no Departamento da Educação e Propaganda do grupo da Reichswehr, da Baviera. É difícil, que é alemão, né, irmãos? O objetivo era criar um culpado para o vexame da derrota alemã. Os judeus. Comunistas e os judeus, os comunistas e os políticos. Para Hitler, a questão, abre aspas, culpa, fecha aspas, era fundamental e a ideologia antissemita vinha a calhar. Em junho de 1919, a boa oratória de Hitler o levou a líder e elemento de religação do comando de esclarecimento. Tá vendo, irmãos? Uma boa oratória, boas palavras, conhecimento de causa. Nós precisamos estudar a fundo. Precisamos estudar a fundo aquilo que nós queremos defender. Nós queremos defender o Evangelho, temos que estudar o Evangelho. Temos que estudar tudo que nós queremos. Entendeu, irmãos? Todos os nossos propósitos, nós temos que estudar a fundo. É sobre escatologia da nova era. Temos que estudar Apocalipse, Daniel, buscar em revistas, buscar agora na internet. Porque Hitler alcançou uma posição por causa da sua oratória e a sua perseverança. Porque ele se sentiu humilhado, porque ele não era 100% alemão. Ele se sentiu humilhado de não ter sido condecorado como oficial ou suboficial. Recebeu elogios por braveza, por coragem, por ter sido atingido, baleado. Mas ele perseverou e foi um grande líder. Então nós precisamos perseverar e crescermos na graça e no conhecimento. Não estou querendo exaltar Hitler, porque foi um dos piores seres humanos da face da Terra. E até porque foi aquele que tentou disseminar, determinar
acabar com os semitas, com os judeus, com o povo santo do Senhor, os escolhidos do Senhor. Mas Deus tem uma obra, os judeus não podem serem exterminados, a nação santa, o povo eleito, as meninas dos olhos do Senhor. Deus até permitiu eles passarem por mais essa tribulação para ver se eles reconheciam Jesus Cristo como seu Salvador. Então, irmãos, vamos buscar conhecimento, vamos buscar graça, poder, unção, a presença do Espírito Santo. Vamos buscar o amor de Deus em nossos corações, o temor. Vamos minimizar nossos erros. Vamos lutar para agradar o Todo-Poderoso. Eu estava ouvindo uma pregação hoje do pastor Lamartine Pozella, homem muito sábio, estudo sobre as 7 igrejas, as cartas da Ásia, as 7 igrejas, as 7 cartas, as 7 igrejas da Ásia. E ele estava falando que todos os dias ele pergunta ao Divino Espírito Santo: Senhor, eu estou te agradando? Em que eu estou errando? Em que eu posso melhorar? Então, irmãos, nós podemos fazer essa pergunta. Porque eu estava lendo Eclesiastes esses dias e tem uma passagem bem linda que diz: não há homem justo sobre a terra que nunca peque. Ou seja, por mais justo, por mais santo, por mais dedicado, por mais consagrado que nós sejamos, nós vamos errar de alguma forma. De repente o egoísmo, de repente o egocentrismo, de repente uma altivez, uma soberba imperceptível. Então nós precisamos sempre manter nossas vidas em oração. Sei que é difícil, às vezes bate uma preguiça de orar, às vezes bate uma preguiça, de dobrar os joelhos e orar. Às vezes eu consigo ler a Bíblia 6 horas e não consigo orar 1 hora. Às vezes eu oro muito. Às vezes aconteceu no culto de domingo, para a glória de Deus, eu consegui orar 2h30 mais ou menos de joelho, culto rolando, eu ali na oração, clamando e vindo cada vez mais motivos para orar pelos meus amigos, que não são poucos meus amigos. Morei em São João de Meriti, morei em Nova Iguaçu, morei na Cidade de Deus, hoje moro em Vargem Pequena, estudei em 5 colégios, fiz vários cursos, trabalhei em algumas empresas. Conheço muita gente, muita gente. E tem pessoas próximas a mim que estão precisando muito da minha oração, como eu também já precisei e preciso da oração dos irmãos. Tenho família, tenho irmão, tenho sobrinhos, tenho minha mãe que já está quase 65 anos, tenho esposa, filhos. Então preciso da oração dos irmãos. E tenho um ministério, não é fácil. Mas, irmãos, vamos buscar o conhecimento. Busquem conhecimento. Eu vou estar dando uma estudada sobre isso aqui e eu vou tentar fazer um estudo sobre esse camarada aqui. Muitos anos que eu não leio, deve ter uns 4, 5 anos que eu não pego essa revista. Então a gente precisa se atualizar. Qualquer dúvida eu busco na internet e Deus nos dá a vitória. Amém, amados? Graça e paz, Deus nos abençoe e continuemos nos preparando para o grande e terrível dia do Senhor, o dia do arrebatamento. Nós temos que estar preparados. Quer o Senhor queira arrebatar a igreja antes do período da tribulação ou no decorrer da tribulação, São, como eu já cansei de pregar, os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, que vai ser a ascensão do anticristo, a apresentação do líder mundial na face da terra, aquele que vai vir para consertar o sistema monetário, consertar o mundo. Então, nos preparemos, irmãos, para o dia do arrebatamento do Senhor. Graça e paz, Deus abençoe. Um excelente final de semana, que amanhã é sexta-feira. Vamos que vamos crescer na graça e no conhecimento. E no poder do Espírito Santo. Nos dons e nos frutos do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito Santo nos capacita para ganharmos almas para Jesus. E os frutos do Espírito Santo nos capacita para nos mantermos com o nome escrito no livro da vida. Porque não adianta ganharmos o mundo e perder a salvação da nossa própria alma. Então vamos crescer na graça, no conhecimento, buscar os dons e adquirir os frutos do Divino Espírito Santo de Deus. Graça e paz, teu irmão presbítero Márcio Veiga. Um abraço, Deus abençoe. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a América. Glória, louvado seja Deus.